E no Brasil, o número de mulheres abrindo negócios não para de crescer. Uma pesquisa realizada pela Rede Mulher Empreendedora mostra que 55% das empresárias brasileiras abriram um negócio nos últimos 3 anos. E até mesmo durante a pandemia, destas, 26% abriram um negócio atual durante esse período de pandemia. Muitas delas, porém, empreendem com necessidade, por necessidade, e enfrentam dificuldades como, por exemplo, o acesso ao crédito. Segundo a mesma pesquisa, 43% das entrevistadas que solicitaram empréstimo tiveram seus pedidos negados. Em meio a essas dificuldades, tem muitas histórias para nos inspirar. E o Jornal Abre Aspas vai contar uma delas. Uma dessas histórias, a da empresária e escritora de Caçapava, Sônia Campos, que está comigo ao vivo, e a gente já vai ver ela aqui conectada junto conosco. Ela escreveu o livro Giza Não Sabia Que Era Impossível, um livro que trata justamente da conquista de espaços da mulher nesse universo que é tradicionalmente um universo masculino. A Sônia atuou no Brasil e em outros países como Alemanha, Egito, em diversas posições de liderança na produção de veículos, uma área tida aí como reduto masculino. Participa também dessa entrevista o José Guilherme. Sônia, muito bom dia, obrigado pela participação aqui conosco, tudo bem? Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Sônia, a gente comentou aqui um pouquinho do seu histórico, dessa questão toda envolvendo o empreendedorismo, a questão realmente desses espaços que infelizmente ainda são redutos masculinos, mas que aos pouquinhos a gente já vê essa movimentação da mulher preenchendo esses espaços, e o lugar de mulher é onde ela quiser estar, a gente sempre tem que reforçar isso. Mas o livro que você escreveu, ele possui contos inspirados na sua trajetória profissional, é isso mesmo? Explica melhor para a gente como é que foi o desenvolvimento da escrita desse livro. Então, Rodrigo, o livro, para eu falar do livro, eu tenho que fazer uma recapitulação rápida do meu histórico, Assim, você já adiantou algumas coisas, mas eu fui criada em uma década, nasci, em uma década em que as mulheres teriam como opção serem professoras, costureiras ou trabalhar em algum ramo do comércio. E eu sempre gostei de questionar as coisas, de estar sempre questionando, querendo melhorar, até mesmo tentando quebrar algumas barreiras. E foi na época que eu decidi que eu queria fazer alguma coisa na área de exatas. Nessa época eu estudei matemática, sempre gostei muito de matemática, fiz uma série de cursos no ITA, SPM, fui desenvolvendo todo nesse ramo. E entrei na indústria automobilística. Na indústria automobilística, eu entrei numa carreira também tida como reduto masculino, porque foi na área de produção de veículos. Então, eu comecei a minha carreira numa área de produção de veículos e, em algum tempo, eu fui convidada para ser supervisora de produção. Alguma coisa assim bem diferente para a época, Porque supervisora de produção de veículos, responsável pela montagem do carro. E eu assumi o desafio, gostei de ter sido convidada, fiquei contente de ter sido considerada na função e fui ser supervisora de produção na época. E aí eu galguei todas as carreiras até o nível de diretora de operação de fábrica. Fui diretora de operação de fábrica aqui no Brasil, fui diretora de operação de fábrica, inclusive na Alemanha, numa cidade chamada Eisenach, que é o antigo lado oriental da Alemanha. E depois de volta aqui para o Brasil, eu fui diretora da Powertrain, que é a montagem de motores, seria a parte de fabricação e montagem de motores e transmissões, e em seguida assumi São Caetano do Sul, então a fábrica de São Caetano de operação de montagem de veículos e Mogi das Cruzes. Bom, aí todo esse histórico, todo esse aprendizado, eu achei que deveria compartilhar com outras mulheres, até mesmo para inspirar. Não que o que deu certo para mim é um book, é um dicionário que todo mundo vai conseguir seguir e vai dar certo. Foram experiências que eu vivi, dessas experiências, o que eu coloquei em prática, o que funcionou, o que deu certo. E o livro, agora voltando para o livro, respondendo a pergunta sua, Rodrigo, o livro, então, aborda essas várias experiências que eu passei na minha carreira.
Esse livro, o Giza não sabia que era impossível, foi bem nessa direção que eu fui, o foco, né, de mostrar que tudo é possível, que a gente consegue o que a gente quer, né, que mulher é uma profissional. Eu sempre consegui, sempre mantive bastante dizendo que profissional não tem sexo. Profissional, ele é profissional, ele tem as suas competências, tem suas habilidades, e aí nesse livro, Giza não sabia que era impossível, eu abordo bastante essa experiência e procuro nos contos, né, em cada conto do livro, nos contos do livro, eu faço perguntas pertinentes ao tópico que eu estou mencionando. E essas perguntas são mais para inspirar as pessoas, para reflexão. Então, esse é o conceito do livro. E no final, essas perguntas viram um checklist de autoconhecimento e um roadmap, que é um fluxo de desenvolvimento da própria carreira. Cada um vai refletir a sua carreira e fazer o seu próprio mapa. Então, é bem por aí respondendo a pergunta. Sônia, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de aproveitar essa entrevista, se você pudesse fazer comparações das realidades do mercado de trabalho da mulher na Alemanha, no Egito e no Brasil, que tem sociedades organizadas de maneiras diferentes, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista cultural. Você pode falar um pouquinho como andam as coisas nesses países onde você vivenciou? Você abordou um assunto bem importante, né? Porque culturalmente é muito diferente, né? É muito diferente. No Egito, quando eu andava pela fábrica, nas áreas de operação, nas áreas de materiais, de montagem dos veículos, você não via mulheres, né? As mulheres estavam no escritório, executando atividades de escritório, todas com burca, né? Todas cobertas. Então, culturalmente, a mulher ainda tem atividade mais administrativa no Egito. Por outro lado, na Alemanha, as mulheres, ela tem assim, é bem amplo a oportunidade de mercado para as mulheres. Você vê mulheres em várias posições. O que eu senti lá também, que elas decidem, mas, por exemplo, eu tive um caso de uma pessoa que tinha a oportunidade de ser promovida, tinha todas as competências e habilidades, mas a própria pessoa não quis, né? Essa moça, essa engenheira, ela não quis, ela falou assim, eu não quero abrir mão da minha vida pessoal, eu sei que será necessário abrir mão de uma série de coisas, e eu prefiro continuar sendo uma boa profissional fazendo o que eu faço. Então, foi assim, uma opção dela, mas é assim, alguma coisa que a gente acha até assim estranho, o nível de maturidade da pessoa decidir, eu não quero, tenho oportunidade de ser promovida, mas não quero. A Alemanha, ela tem uma série de facilidades, né, para empregada, para colaboradora, para profissional feminina. Um exemplo, por exemplo, é a licença maternidade. A licença maternidade na Alemanha é uma licença dos pais. Escolhe quem entra em maternidade, se é a mãe ou se é o pai. Se o pai vai cuidar do filho, a mãe volta a trabalhar depois de um determinado período, e o pai tira a licença, que chega até 3 anos de afastamento do trabalho, e ele cuida do desenvolvimento da criança enquanto a mãe está desenvolvendo a carreira. Então, é bem diferente, porque é amplo e tem uma série de oportunidades para o desenvolvimento da carreira feminina. E aqui no Brasil é o que a gente conhece, essa evolução, tem evoluído bastante, mas ainda tem, assim, bastante oportunidade para melhorar. Tanto na parte de legislação, que ofereça mais flexibilidade de trabalho, flexibilidade nas licenças, né, maternidade, ou para cuidar de filhos e tudo mais, como na própria carreira feminina. Ainda estamos progredindo, mas ainda temos uma oportunidade grande pela frente. Sônia, me diz uma coisa. Quando a gente fala em preconceito contra a mulher nesses ambientes,
Eu queria saber o que acontece na prática, né? Esse preconceito é expresso o quê? Na insubordinação, que tipo de comportamento há contra a mulher em ambientes geralmente com mais homens? Olha, a parte de preconceito, né, vamos separar um pouco assim, insubordinação de jeito nenhum, não tem esse tipo de subordinação. Até, Zé Guilherme, foi uma coisa interessante que eu percebi, e aí eu vi dos meus colegas, né, do mesmo nível, da mesma posição, principalmente na época que assumi posição de supervisora de fábrica, né, praticamente homens na fábrica, na operação, foi justamente o contrário. Foi o elogio por ter mulheres participando no grupo de trabalho e o quanto que o ambiente fica melhor, quanto que o ambiente fica mais sério, na forma de tratar as pessoas. Então, foi até assim, uma surpresa, até um pouco diferente do que a gente tem o costume de observar, ou até a preocupação, né, comum das pessoas, de como é que são tratados, né? Não tive problema de preconceitos, assim. O que a gente percebe, assim, no dia a dia, e não são todas as pessoas, mas alguns que ainda estão lutando ainda contra esse preconceito, porque é uma fase de transição. Então, as pessoas ainda lutam, mesmo os homens ainda lutam um pouco contra essa condição. O que a gente percebe é, assim, muito velado. É alguma coisa em que você não consegue identificar que é um preconceito. É uma expressão facial, é uma forma de se comportar, por exemplo, numa reunião em que você vai falar alguma coisa e aí eles mudam de assunto, aí você tem que puxar de volta o assunto para a reunião. Isso daí eu senti isso muito no começo, quando eu fui promovida. Depois, ao longo da carreira, isso daí eu não percebi mais. Então, preconceito mesmo, eu não posso dizer que tive preconceito. Sônia, Rodrigo, com você. Oi, ok. Então, Sônia, é muito interessante esse bate-papo, justamente mostrando que há evoluções. A gente vê cada vez mais um cenário que estimula, né, cada vez mais que a mulher ganhe força, mas ainda como a gente mostrou mesmo na pesquisa, a gente ainda vê muitos percalços aí pelo caminho, né, muitos obstáculos ainda pelo caminho que a mulher acaba sofrendo e redobrando a sua luta, né? Mas na sua análise, na sua visão, a gente está melhorando? A gente está evoluindo? Há essa evolução? Olha, vamos falar da prática, porque pelos números, com certeza está evoluindo, né? Se você pega a década em que eu nasci, 13% das mulheres participavam do mercado de trabalho. Hoje já chega para se dizer 50%, segundo o IBGE, então, da participação do mercado. É um pouco lento ainda na posição de liderança. E aí eu deixo uma dúvida para a gente pensar, né? Tem o problema das empresas que têm ainda receio, que querem, mas será que as mulheres estão realmente preparadas? Digo não só de competência, não só da parte de desenvolvimento de habilidades, mas digo também assim, será que elas estão preparadas psicologicamente para serem líderes? Será que elas querem realmente, né? Será que todas querem ser líderes? Será que... Então, são pontos que eu ainda como uma reflexão, que não é só questão da empresa ou do mercado oferecer a oportunidade, mas também da mulher sentir essa confiança, de ela sentir que ela quer uma posição de liderança. Agora, no mercado de trabalho, não tem dúvida nenhuma, a gente vê evolução, assim, os números falam por si só, né? Perfeito. Eu acho que é toda uma engrenagem, né? A gente tem que ver o macro, né, para entender realmente toda essa situação. Muito bom. Sônia, a gente quer agradecer a sua participação aqui conosco no Jornal Abre Aspas, já também lhe desejando aí boas festas, Feliz Natal. Obrigado pela entrevista, Sônia. Gente, obrigada a vocês pela oportunidade, obrigada a todos, obrigado ouvinte, boas festas e um excelente Natal para todos. Agradeço muito a atenção. Obrigado.